Olá pessoal, me chamo Renata Zamo, sou neuropsicóloga, mestre e doutora em psicologia e atuo há 20 anos, um pouquinho mais, com ecoterapia. Então vamos falar um pouquinho sobre essa área, né, das intervenções assistidas com animais. A gente tem dentro das intervenções, a gente tem a intervenção terapêutica e a gente tem a intervenção educativa, né? Então a gente tem formas de a partir de um objetivo específico, trazer o animal junto do processo, né? Então, no nosso caso da ecoterapia, o cavalo, ele faz parte do processo de intervenção, né? Quando a gente pensa nele com uma questão mais física, né? Se fala que ele é o agente cinesioterapêutico, né? O cavalo com o seu andar, por quê, né? Então, nas questões físicas, depois eu vou falar um pouco mais, puxar a brasa para o meu assado, falar um pouco mais da psicologia, mas na área física, por causa do seu movimento, né, o cavalo ao passo, ele faz um movimento em quem está montado, um movimento tridimensional, né, ou até multidimensional, porque ainda tem a rotação. Então, esse movimento, ele simula o andar humano em torno de 95%, semelhante ao andar humano, e por isso que a intervenção, principalmente para os transtornos neuromotores, ela é tão eficaz. A gente tem vários estudos que mostram, estudos realizados por fisioterapeutas, por terapeutas ocupacionais, por educadores físicos, fazendo essa avaliação do andar do cavalo sob o aspecto postural, né, de amplitude de movimento, de força, de equilíbrio, né, da parte mais biomecânica. Então, o cavalo como um agente biomecânico para o desenvolvimento dessa pessoa que é atendida. Então, essa pessoa ali, ó, como está ali para vocês na estátua, né, que é atendida, a gente chama de praticante, ele pratica o ato de montar. Aqui no Brasil, a técnica mais difundida é a ecoterapia. A ecoterapia, ela é regulada pela Associação Nacional de Ecoterapia, né, não que ela seja regulada, né, mas a associação é o órgão que dá os cursos, que forma os profissionais em ecoterapia, e a ecoterapia a gente entende ela dentro de 4 programas. A hipoterapia, que é mais uma questão física mesmo, né? O praticante com transtorno neuromotor, a atuação mais veemente será do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, e a gente tem depois os outros programas, que é educação e reeducação, que vai trabalhar de uma forma mais global os processos cognitivos e emocionais, socioemocionais também, e aí a atuação do psicólogo, dos educadores, né, pedagogo, fonoaudiólogo e outras áreas da saúde e educação atuam de forma mais incisiva. E nós temos o pré-esportivo e o esportivo. O esportivo é quando a gente já fala de preparar o praticante para ser um atleta, para competir, então ele já estaria num outro patamar. E o pré-esportivo é quando a gente pensa muito mais nos objetivos sociais mesmo, de inserção social do praticante. Então vamos falar um pouquinho do nosso cavalo, né? Que é o que une todos esses profissionais para o benefício do ser humano, é o cavalo, né? Então, fundamental que o médico veterinário faça uma boa avaliação das questões físicas do cavalo. Então vamos pensar lá na hipoterapia, eu preciso ter um movimento simétrico, eu preciso ter um cavalo que não esteja claudicando, que não esteja com dores, que não esteja com nenhuma contratura muscular, porque esse movimento vai afetar o movimento de quem está montado. Então, pensando nessa questão física, pensando na questão mental do cavalo, né, que a gente fala, não vamos falar em emoções, né, a gente sabe que hoje em dia a gente tem estudos que mostram, né, os cavalos como seres sencientes, a importância do bem-estar animal para proporcionar e para um ambiente de qualidade para o cavalo, para os terapeutas e para a pessoa que é atendida, né, para o cliente e para os esportistas, se a gente for pensar no esporte também. Então, a gente sabe que ele precisa, para atuar nessas intervenções, ele precisa ser um animal mais equilibrado emocionalmente, né? Então, ele não pode ter reações bruscas, ele tem que ter interesse no ser humano, então o cavalo tem que ser cavalo mesmo, né? Gostar de estar em grupo, que é o comportamento natural do cavalo, então sempre se recomenda que ele esteja em manadas, que ele esteja o maior tempo possível em liberdade, que ele possa pastar tranquilamente, que ele tenha um ambiente tranquilo para dormir, porque ele é uma presa. Então a gente precisa lembrar dessa natureza do cavalo
E nas intervenções, né, vou puxar para minha área agora, né, nas intervenções psicológicas a gente vai falar principalmente disso, dos comportamentos do cavalo em interação com o humano e em interação com os outros cavalos e como essa pessoa se sente em relação a isso e como ela aprende. E aí eu vou falar sobre a atenção, o que chama a atenção dela, quanto tempo de atenção que ela consegue manter, o planejamento de ações. Então, um praticante que consegue chegar ao centro, tirar o seu cavalo da baia ou buscar no piquete, limpar o seu cavalo, encilhá-lo, para poder fazer a montaria. Olha quantos processos encadeados. Então, eu preciso que a equipe saiba muito bem quais são os comportamentos esperados do cavalo, quais são os comportamentos que eu preciso estar em alerta, para que eu possa também usar isso como uma intervenção. Né? Na psicologia, a gente vai estar trabalhando com, por exemplo, controle de impulsos. Né? Então, com o cavalo, se a gente der um sobressalto, ele vai se assustar e a gente precisa estar junto para mostrar como que a nossa ação reverbera naquele ambiente. O cavalo pode ficar mais ansioso, o cavalo pode ficar mais tranquilo, mais calmo, a gente estando mais calmo, e ele vai demonstrar isso. Então o cavalo fica, ele pode estar tão tranquilo que ele vai começar a espojar e fica rolando, né, na areia ao lado do praticante, quando o praticante não está montado, obviamente, né? Então nesses momentos que a gente utiliza outras ferramentas como o banho, né, as atividades da vida do cavalo ou o comportamento dele na manada, né? Então ele pode dizer, o fulano tá, eles estão brigando agora, e a gente daí na intervenção vai poder falar sobre essa percepção. Então quando a gente vê, né, o cavalo tem liderança para determinadas questões, né? Então um deles ele tem uma liderança maior para tomar água, o outro para comer, o outro para escolher o local à sombra. E isso vai acontecer, né, nessa dinâmica para um profissional atento a esse comportamento do cavalo. Ele vai poder fazer a sua intervenção com o seu praticante, trabalhar as questões emocionais dele, de se colocar, de dar o espaço, né? Então, o meu espaço vital, o espaço vital do cavalo, como eu respeito isso, quando eu me sinto, o cavalo às vezes pode invadir o meu espaço vital, e como eu me sinto com isso? Eu me sinto confortável, eu me sinto desconfortável, como eu reajo quando eu sinto desconfortável? Eu empurro, eu grito, eu me encolho mais e vou retrocedendo e não avanço, e talvez seja isso que eu esteja buscando nessa terapia. Então, quando a gente fala das intervenções com animais, né, a gente fala assim, não são intervenções por animais, é intervenção com o animal. Quem faz a intervenção terapêutica é o profissional. Né? Então, assim como eu faço no consultório, eu faço no picadeiro, eu faço no piquete, eu faço na baia, eu faço no ambiente que eu estiver com o cavalo e com o meu praticante. Aí eu posso atender pessoas desde 3 anos de idade, crianças, tá, até os idosos. Né? Então a gente vai estar escolhendo as atividades de acordo com o objetivo terapêutico que foi estabelecido. E aqui a gente está falando de terapia. As intervenções com animais também se dividem em terapias e atividades. As atividades são mais educacionais. E aí aqui no Brasil assim, a gente tem mais outros animais utilizados, muito mais os cachorros, nós temos coelhos, tartarugas, né? Outros animais que são de menor porte e mais fáceis para trazer para um ambiente escolar, por exemplo. Não que isso não aconteça no ambiente equestre. Acontece sim, tá? A gente pode fazer processos de aprendizagem com os cavalos, daí a gente trabalha principalmente com os grupos, né? Sempre em 2 terapeutas no mínimo, porque precisa ter essa complementariedade para dar conta de um grupo, assim como lá uma das técnicas de grupo, nas técnicas de grupo da psicologia a gente fica em dupla, com os cavalos também a gente vai ficar em dupla, e um dos profissionais que pode fazer essa dupla com o psicólogo na intervenção é o especialista no equino. E muitos são veterinários, zootecnistas, além dos treinadores e instrutores que treinam os cavalos. Então a gente também tem o profissional com um nível superior, né, no mínimo, que também atua nessa área. Aqui no Brasil a gente vê mais profissionais que não têm um nível superior. Fora do Brasil, né, então a gente tem as intervenções assistidas, né, e aí o profissional precisa passar por uma certificação, uma qualificação, né, para poder trabalhar com a intervenção. No Brasil nós temos curso para a pessoa que não tem essa formação acadêmica para poder atuar. Então o tripé ali, né, dos profissionais na ecoterapia
É um instrutor de equitação, o fisioterapeuta e o psicólogo. O fisioterapeuta e o psicólogo tem o curso superior, faz pela Andi Brasil um curso complementar, né, para poder atuar. E o profissional do cavalo precisa passar por um curso que é um pouquinho mais longo, não são muitas horas a mais, mas é uma carga horária um pouquinho maior para poder dar conta dessas necessidades e das questões mais relativas às intervenções. Eu acho que em relação a isso, assim, eu sou meio suspeita para falar, né, sobre o cavalo, o quanto que a gente precisa conhecer dessa linguagem dele, né, dessa comunicação do cavalo. E vamos falar um pouquinho de estudos agora. Então, nós temos, sim, estudos, como eu falei anteriormente, em relação às questões motoras, mas eu vou enfocar um pouco nas questões psicológicas e sociais. Então, a gente tem estudos que trabalham, aqui no Brasil, nós temos menos estudos dessa área. Então, existe uma defasagem, principalmente por haver um histórico de se iniciar a ecoterapia com pessoas, com crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down, que hoje em dia a gente sabe que já não é a nossa clientela maior. Nós temos uma maior procura de pessoas com transtorno do espectro autista, com TEA. E aí as intervenções sociais são super importantes, né? Então, desenvolvimento também de funções executivas, da cognição social, e essa é uma das tarefas do psicólogo na equipe, atuando dentro da ecoterapia com este viés, com essa clientela. Então, a gente tem estudos que mostram melhora dessa comunicação, melhora, menos episódios de comportamentos estereotipados, por exemplo, um ganho em autonomia, né, uma maior verbalização para aqueles que verbalizam, né, porque a gente sabe que o TEA é um espectro, então temos desde os que são nível 3, que precisam de muito apoio, muito suporte, inclusive para verbalizar, para se comunicar de forma mais objetiva mesmo. E a gente tem um nível mais leve, que tem mais dificuldade nessas interações sociais, que não tem tanta estereotipia, não tem tantos comportamentos. Claro que existe um pouco de estereotipia e de restrição dos comportamentos, mas que a gente faz a intervenção muito no nível de organizar esse sujeito a partir do ambiente do cavalo. Então, quais são as rotinas do cavalo, e o cavalo está reagindo assim por quê? Então, identificação de sentimentos, né? Tentar fazer um treino dessas habilidades sociais e das funções executivas. E a gente tem estudos, então, que mostram, né, o pré e pós, o quanto que os grupos, né, em pequenos grupos, tá, gente? Então, o quanto que esses grupos demonstram de melhora após a intervenção. Então, a gente tem, fora do Brasil, bastante estudo com transtorno de estresse pós-traumático. Então, pensando no cavalo, no seu comportamento de de presa, que ele estaria sempre em alerta, a gente usa essa similaridade da pessoa com ansiedade, com os transtornos ansiosos, que daí entraria o transtorno de estresse pós-traumático, ou, né, o estresse continuado também, o transtorno de ansiedade generalizada, que está sempre de sobressalto, e usa o reflexo, o cavalo como um espelho do seu próprio comportamento, para que ele se reconheça, ele antecipe o que pode acontecer com ele, e ele diminua essas reações que podem prejudicar no seu dia a dia. Tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento do cavalo, do seu ambiente e do comportamento, e por isso, né, a gente fala, muitas vezes se pensa, né, no cavalo como o movimento. Ele se deixa montar. Ok, ele se deixa montar, mas o cavalo é muito mais do que o movimento dele. Claro que o movimento tridimensional, ele também imita o andar e imita o balanço da mãe, né? A gente tem alguns estudos sobre uma perspectiva mais psicanalítica, que traz o cavalo como contendo, né, como se fosse o útero materno, né, esse balançar do cavalo, fazendo essa relação, né, a gente fala um pouco sobre apego, desenvolvimento do apego. O cavalo desenvolve apego, a gente eu me apeguei ao cavalo, ele faz parte da equipe, e isso é importante. A gente precisa desenvolver esse apego seguro para que a gente possa se desenvolver com autonomia, com plenitude, né, e ter essa regulação. Por esse ambiente, a gente faz uma regulação também a nível neuronal. Tá? Então, a gente tem a menor liberação dos hormônios de estresse. Então, o cortisol medido em saliva, os estudos mostram isso, né? Então, o cortisol medido em saliva, pós-intervenção, ele diminui o cortisol. A gente tem
pouca coisa, a ocitocina é mais difícil de fazer a mensuração, mas se tem alguns estudos que trazem também essa questão do apego e funcionamento, né, cerebral mais focado, né, focado no aqui e agora, então o córtex pré-frontal mais ativado, né, para essa organização e controle dos comportamentos. Então, isso que nós temos de estudos. Ainda tem, né, esse último congresso internacional trouxe alguns avanços aí de estudos de neuroimagem, que a gente não tem muito, aqui no Brasil muito menos, mas Estados Unidos está produzindo bastante, Israel também, a gente tem agora, né, foi na Coreia, o último congresso internacional, então temos mais estudos por vir aí, certo? Então, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do que é o trabalho da ecoterapia, que gostem e, com certeza, os centros por todo o Brasil e no mundo também ficarão muito felizes com a visita de vocês, com o interesse por conhecer esse método, essa técnica. Tchau, tchau. Obrigada.